pessoal do Matematicamente! Nós vamos continuar resolvendo os problemas da OBM 2019, né? E para resolver o problema 3 da prova do nível 3, que foi o problema mais difícil da prova, eu convidei o eu convidei o Vitor Bitarans, que está aqui, e eu falei para ele ser ele mesmo, e ele está sendo ele mesmo. Tá o Vitor Bitarans foi meu aluno de Olimpíada de Matemática, um dos alunos mais sensacionais que eu já tive, e ele é o autor do problema. Ele criou esse problema de equação funcional, que é o problema 3 da OBM. Então, Vitor, eu queria que você contasse para a gente, eu quero aproveitar a sua presença, para que você conte para a gente primeiro de onde sai esse negócio, cara. Como é que você tem essa ideia de fazer esse pessoal, problema? como eu tive essa ideia? Bom, eu acho que não tem muito jeito de fazer um problema de equação funcional se não for meio que na sorte, né? E acho que também tem uma linha muito tênue entre quando você inventa um problema de equação funcional, entre ele ficar muito fácil e ele ficar impossível e ter soluções completamente imprevisíveis, etc. Bom, de modo que quando eu comecei a tentar fazer essa questão, né, depois de ter escrito a equação, eu enxerguei umas coisas de início que não necessariamente resolveriam um problema, mas que já me davam um certo caminho, e sem as quais eu jamais teria continuado, eu teria escrito a próxima equação. Enquanto você continua falando, eu vou escrever a equação no quadro para a Certo. gente já ir adiantando. Eu vou começar aqui no cantinho. E, bom, o que mais de bom que eu tenho a dizer sobre isso é que eu fiquei tentando durante um bom tempo, certo? Esporadicamente, e como me pareceu um problema que escapava de todas as ideias mais comuns, né? Então eu achei, bom, isso parece um bom problema, porque primeiro, o domínio é reais positivos, né? E a imagem também do contradomínio é reais positivos. Então você já perde a possibilidade de substituir por zero, certo? E também, incrivelmente, você acaba perdendo outras substituições que costumam ser muito úteis nesse tipo de problema, porque você pode até fazer, né? Uma das coisas que muita gente provavelmente demonstrou nesse problema é que f é injetora, mas eu pessoalmente até agora não vi uma demonstração, uma solução desse problema que utilizasse o fato de que a função é injetora, certo? Bom, já estamos aí, não? Já estamos. Eu preciso escrever desse tamanho aí? Não, pode escrever menorzinho. Que é bom o enunciado ficar. Sim, sim. Então o problema é encontrar todas as funções, né, dos reais positivos nos reais positivos, tais que essa igualdade é válida para todos x e y reais positivos. Bom, vai, é tudo seu. Tá legal. Só vou então, atrapalhar um primeira pouquinho, só coisa- de vez em quando eu vou atrapalhar. Certo. Primeira coisa é que eu vou comentar porque muita gente provavelmente tentou isso e é uma ideia muito comum, né? Que se você usa exatamente a equação com x e y, né? E você coloca os termos, você isola o termo simétrico aqui do lado esquerdo, né? Ele fica f de xy mais f de x menos x, né? E a ideia de fazer a proposição simétrica e comparar as duas, né? Acaba resultando, pelo menos aparentemente interessante, porque você é capaz de provar com isso que a função f é injetora, né? Porque, veja, esses dois membros aqui são iguais, então esses dois outros aqui também tem que ser, certo? Daí, você, para provar que é injetora, vai fazer o quê? Se o fx é igual a fy, né? Você vai supor que os dois elementos têm a mesma imagem, vai chegar que os dois elementos são o mesmo elemento, certo? Então, o que vai acontecer aqui com essa equação? O f de xy mais f de x, né, vai ter que ser igual ao f de xy, ou melhor dizendo, né, para colocar na ordem que eu acabei de escrever, yx mais f de y, certo? Se esses dois membros aqui são iguais, e esse camarada é igual a esse camarada, então o x vai ter que ser igual a y, né? Isso aqui implica que o x é igual a y, portanto, f é injetora, certo? Bom, se alguém descobrir uma solução que usa f injetora, pode me contar, certo?
mas por enquanto eu ainda não vi. E como eu disse, eu estou mostrando isso para fazer a observação de que esse problema não necessariamente aceita as ideias mais comuns, certo? É uma das coisas que torna esse problema interessante, né? Essa foi uma das primeiras coisas que eu fiz também quando eu estava pensando. Tem um pessoal aqui da turma dos internacionais, dos matematicamente internacionais, vocês também pensaram nessa linha, né? Isso aí muita gente fez e a gente não viu nada que fosse útil. Então até aqui a gente mostrou o que não é útil. Vamos ver o que é útil, né? Certo, muito bem. Bom, como a gente perdeu a possibilidade de substituir por zero porque a gente jogou para os reais positivos, né? A gente tende a ficar um pouco perdido, mas e não só por isso a gente fica perdido, mas principalmente por causa desse termo monstruoso aqui, né? Só que o fato de que você está nos reais positivos permite que você faça comparações eliminando esse termo monstruoso, certo? Que é a primeira coisa interessante que me ocorreu e que quando eu enxerguei me fez não desistir de tentar continuar o problema e ver se tinha uma solução factível, certo? Porque, bom, claro, a identidade é uma solução, certo? Fx igual a x. A tendência é você querer provar que ela é a única. Bom, enfim, a primeira coisa que é o passo comum para todas as soluções que eu vi Não, até eu agora. vou interromper só um pouquinho, porque o que quando ele falou fazer comparações, é isso. Você começa a perceber que a sua esperança de resolver esse problema é com desigualdades, porque de algum jeito você tem que usar esse domínio aí que não é o usual, né? E as ideias usuais também não estão funcionando. Sim. Então a questão, como ele falou, isso é monstruoso, isso é muito feio, isso incomoda muito, né? E aí o jeito é você usar a desigualdade para começar a eliminar as coisas que te incomodam. Certo. Vamos lá. Então, uma coisa que você vai enxergar é que f de xy mais fx é maior do que ou igual ao lado direito de x, certo? Porque a coisa monstruosa ali é um real positivo. Maior até estritamente, né? Porque o cara é positivo, enfim. E aí, você perceber que esse y está livre aqui dentro, né? Na verdade é o único lugar que aparece o y é esse aqui, né? Já é uma vitória. Por quê? Porque isso aqui nada mais é do que o que está dentro, né? xy mais f de x nada mais é do que alguma coisa maior do que f de x, certo? Então eu chamo esse alguma coisa maior do que f de x de u, certo? Então eu vou fazer u igual a xy mais f de x. Para qual y eu consigo fazer isso? Bom, se você isolar o y, você vai ver que é para y igual a u menos fx, perdão, u menos fx sobre x, certo? E claro, você está fazendo isso supondo que o u é maior do que fx, certo? Então, u maior do que f de x, né? Você vai implicar que o f do que está lá dentro, que é u, é maior do que x. E como eu sou muito fã de trocadilhos, então retomando o raciocínio, isso soou muito como um trocadilho. E como eu gosto de trocadilhos, eu gostei dessa ideia em particular. Porque, assim, eu sou muito fã de trocadilhos, isso soa como um trocadilho, né? U maior do que fx implica fu maior do que x. Né? A próxima coisa evidente que você vai fazer é o quê? Trocar u por x. Certo? E como é que você troca o u por x? Bom, eu só posso trocar o u por x se o x for maior do que f de x. Então vamos fazer isso, ó. Se o x for maior do que f de x, certo? Eu estou trocando esse u aqui por x. Então, o f de x vai ser maior do que x. Isso é uma contradição, né? Evidente, porque o fx não pode ser menor do que x e maior do que x ao mesmo tempo, né? Isso é um absurdo, né? Enfim. Isso, então só pode significar o quê? Que o f de x é maior do que ou igual a x para todo x real positivo. Então vamos chamar esse primeiro fato aqui de fato 1, né? Vou botar umzinho aqui. Digamos, a primeira vitória real é essa aqui, né, Sim, Victor? sim, exatamente. A primeira vitória. Que foi o que fez com que eu permanecesse na questão, certo? Por quê? Porque ela permite exatamente eliminar essa coisa feia daqui. Por quê? Né? Se você usar esse fato 1 que você demonstrou, mais
a proposição inicial para os próprios termos x e y, você vai ver o quê? Que o f de xy mais f de x, né, como ele é f de um produto de f's mais x, né? Então, eu posso dizer que esse pedaço aqui é maior do que ou igual ao que está dentro, né? O f de fx f de y é maior do que ou igual ao fx f de y, que é o próprio termo que está lá dentro do f. Né? Então, você já começa a ter um pouco mais de esperança com isso, certo? Bom, por que isso é interessante? Porque aí começa a ser possível usar uma ideia mais comum de equações funcionais, que é você forçar alguma coisa dentro do f a ser igual a outra coisa dentro de outro f. Né? Por exemplo, você pega esse cara aqui e força ele a ser igual a esse daqui. Certo? Isso é uma ideia possível, claro, tem milhões de caminhos de soluções possíveis para isso, provavelmente. Certo? Mas o que vai ter que acontecer para isso ser igual a isso? Então você vem aqui no cantinho da vergonha e faz, o que tem que acontecer para o xy mais f de x ser igual a y, né? E aí você vai ver que isso é para y igual a f de x sobre 1 menos x. Aí atenção, nosso domínio é reais positivos. Então essa proposição aqui só valia para reais positivos. Então para eu fazer essa substituição, eu tenho que garantir que o 1 menos x é positivo, certo? Então aí, o que eu vou observar? Com essa desigualdade aqui, se o x é menor do que 1, então eu posso fazer essa substituição aqui. E aí eu vou conseguir o quê? Que fy, né, que é o termo que eu fiz ser igual ao y daqui, é maior do que ou igual a fx, fy. Mais x, né? Então o que vai aparecer aqui é justamente que o f de y multiplicado por 1 menos f de x fatorial para o lado de cá maior do que ou igual a x. Certo? E por que isso é bom? Porque o x é positivo, o fy é positivo, então esse camarada aqui tem que ser positivo também, né? Isso aqui maior do que zero. Ou seja, o que eu provei é que o x menor do que 1 implica que o fx é menor do que 1. Certo? Então a gente tem todo o direito de fazer quadradinho aqui e chamar isso de fato 2, né? Enfim, isso é interessante porque a gente já tinha uma estimativa do f por baixo, que era a proposição 1, né? Eu sei que o fx é mesmo maior do que ou igual a x, e aí eu usei essa estimativa por baixo para eliminar esse termo daqui. Bom, se eu tenho uma estimativa por cima, mesmo que seja só para um grupinho restrito de reais, né? Um conjunto restrito de reais, né? Enfim, eu posso tentar jogar essa desigualdade ali dentro, né? E aí como é que eu posso jogar essa desigualdade ali dentro? Bom, é só eu forçar esse pedaço aqui a ser menor do que 1, certo? E aí se ele é menor do que 1, a imagem dele é menor do que 1. Então eu fico com 1 maior do que o lado de cá. Então, isso aqui fica bom porque eu posso jogar do outro lado, né? Supor que esse xy mais f de x seja menor do que 1. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que o 1 vai ser maior do que a imagem desse cara aqui, porque ele é menor do que 1, certo? Menor do que f de xy mais f de x. Portanto, ele é maior do que ou igual a fx fy mais x. E aí eu vou querer usar a propriedade 1 de novo, né? O 1 vai ter que ser maior do que o lado de cá, só que o lado de cá é pelo menos fx vezes y, porque o fy é maior do que ou igual a y, né? Mais x. Então, o que eu estou realmente fazendo aqui? Esse camarada, essa suposição que eu fiz aqui, ó, y menor do que 1 menos fx sobre x, né? Isso implica que o y é menor do que 1 menos x sobre f de x, certo? Lógico, eu estou supondo que o... Não, o que eu estou supondo mesmo? Pera aí. Sim. Por quê? Porque... Então... O que eu quero aqui, gente? Pera aí, Vitor.
esse é exatamente o momento que você combinou que ia se enrolar para eu fazer alguma coisa no vídeo, não é Tá isso? bom, é isso. Tá. Tá. Então, já que a gente Vou combinou... sentar aqui e você chita. O Vitor provou que se o y for menor do que esse negócio, então o y também é menor do que o outro negócio, tá? Então você imagina, você tem a reta real, certo? E você tem em algum lugar da reta real esse número 1 menos, vou fazer até o contrário, você tem esse número 1 menos x dividido por f de x e potencialmente em outro lugar da reta real você tem o outro, né? 1 menos f de x dividido por x, certo? O que o Vitor provou aqui foi que sempre que o y, quer dizer, qualquer y, for menor do que esse cara, sempre que o y for menor do que esse, então ele é menor do que o outro também. O que significa que não pode ser do jeito que eu desenhei na reta, certo? Porque se tivesse desse jeito que eu desenhei, ou seja, se 1 menos x sobre f de x fosse menor do que 1 menos f de x sobre x, existiria um y que, sendo menor do que 1 menos f de x sobre x, sendo menor do que 1 menos f de x sobre x, ele não é menor do que 1 menos x sobre f de x, certo? Isso significa, então, que esse desenho que eu fiz no quadro é impossível. A única coisa que é possível é o contrário, certo? Podendo ser igual, né? A gente precisa que 1 menos f de x sobre x seja menor ou igual ao outro, né? 1 menos x sobre f de x. Né? Acho que era isso que você queria dizer, Vitor. Era, mas obrigado você... por me dar uma chance de participar. Mas também. você errou, você tinha que ter entrado com uma cambalhota ninja. Tá bom. Tá bom. Daí, como eu já tenho essas duas propriedades muito úteis, né, que é uma estimativa por cima e uma outra estimativa por baixo, né, agora, provavelmente, eu vou conseguir encontrar alguma contradição interessante, que eu já esqueci onde está. Peraí, deixa eu... Tá bom. Daí, como a gente acabou de demonstrar, o seguinte, para x menor do que 1, né? Porque, claro, para você fazer 1 menos x sobre fx e 1 menos fx tem que ter a suposição que o x é menor do que 1 em algum lugar, certo? Para x menor do que 1, a gente acabou de provar que 1 menos fx sobre x é menor do que igual a 1 menos x sobre f de x, certo? Então aí, quando você abre essa desigualdade aqui, né? Fica desse jeito aqui, certo? E aí, bom, claro que o f de x igual a x é uma solução clara dessa equação aqui, então possivelmente vai ter um fator fx menos x nessa desigualdade aqui, certo? Então, se eu jogar todo mundo para o lado de cá, vai acontecer o seguinte, 0 menor do que ou igual a x menos f de x mais fx ao quadrado menos x ao quadrado, certo? Se eu fatorar essa diferença de quadrados que aparece aqui, x menos fx, certo? Esse fator vai ficar em evidência. X menos fx que multiplica na verdade, f de x menos x, né? Isso, que multiplica f de x mais x, certo? Então, quando eu puser esse fator fx menos x em evidência, você vai ficar com fx menos x. Esse aqui eu estou virando o sinal dele, né? Menos 1 mais o f de x mais x, tá? Então, o x menor do que 1 tem essa propriedade aqui. O que isso quer dizer? Bom, uma possibilidade para eu cumprir essa desigualdade é que fx seja de fato igual a x, que é o que a gente quer provar, né? Ou, se isso der errado, a gente sabe que fx menos x é positivo, certo? Se isso aqui não acontecer. Então, esse pedaço aqui vai ter que ser não negativo, né? Então, menos 1 mais fx mais x vai ter que ser maior do que ou igual a zero, porque senão você não cumpre essa desigualdade, né? Então, a gente provou que x menor do que 1 implica que ou f de x é igual a x, ou o f de x é maior do que ou igual a 1 menos x, certo? E isso aqui eu posso chamar de propriedade 3, né?
E isso aqui claramente vai dar alguma coisa de errado no seu problema, porque se você pega um x bem próximo de zero, né? O que essa desigualdade está dizendo é que o fx está pelo menos assim, quase tanto quanto 1, né? Tá? É 1 menos um pouquinho, certo? Então eu estou jogando um cara muito próximo de zero, eu estou jogando a imagem de um cara muito próximo de zero para alguma coisa que é quase 1, certo? Então em algum lugar isso vai fazer dar um erro. Tá. Então, uma vez que nós descobrimos a propriedade 3, que é x menor do que 1 implica que fx igual a x, ou fx maior do que ou igual a 1 menos x, né? Nós podemos usar isso de novo lá na equação inicial, né? Com o y menor do que 1. Tá? Porque aí, você já sabe pela comparação que nós fizemos antes que aquele termo com f dentro do f simplesmente pode ser substituído e você passa de uma igualdade para uma desigualdade, certo? Mais x. E aí, como nós estamos supondo que o y é menor do que 1, nós podemos dizer que... outra coisa, aliás. Isso que eu estou fazendo só é útil se você supuser que o f de y, na verdade, não é y. Né? Porque nós queremos chegar a alguma contradição, certo? Vamos supor que o y é menor do que 1, o f de y é diferente de y. Certo? Se isso acontecer, então eu posso falar que o f de y é maior do que ou igual a 1 menos y, então fica assim, fx vezes 1 menos y mais x, certo? E aí de novo, o fx é maior do que ou igual a x, né? Então eu posso trocar de novo, isso aqui é maior do que ou igual a x vezes 1 menos y mais x, certo? Bom, e aí, o que tem de bom nisso? Porque, de novo, eu posso cotar esse camarada aqui por cima se eu forçar que ele seja menor do que 1, porque eu sei que se o que está aqui dentro é menor do que 1, a imagem vai ser menor do que 1, né? Então, eu poderia até escrever assim, né? 1 aqui no início, certo? Então aí, eu vou forçar isso que está aqui dentro a ser menor do que 1. Nós já vimos, né, que isso é menor do que 1 justamente quando o y é menor do que 1 menos fx sobre x, certo? Então, quando y é menor do que 1 menos fx sobre x, você vai encontrar o quê? E claro, y menor que 1 e f de y diferente de y, você vai encontrar que o 1 que está aqui é maior do que essa expressão que está lá do lado direito, né? Que é x mais x 2x menos o produtinho xy. Tá? Aí, analisando o que isso aqui significa, né? Se eu isolar o y do outro lado, estou dizendo que quando o y é menor do que 1, a imagem é diferente de y, isso aqui acontece. Então, esse y vai ter que ser maior do que 2x menos 1 sobre x, né? Você joga o y para cá, divide por x, certo? Então pronto. Aí, por que isso é interessante? Porque esse x era qualquer x, né? Qualquer x real positivo. Para existir esse y real positivo, você vai ter que ter o fx menor que 1, então é melhor a gente só olhar para o x que é menor do que 1. Mas o que acontece? Essa expressão aqui é positiva para x pertencente, para x maior do que meio, né, eu acho. Eu acho que é isso. Isso aqui é positivo para x maior do que meio, certo? Então aqui eu acho que eu vou supor que o x pertence ao intervalo de meio a 1. Né? Legal. Porque eu preciso garantir que esse cara aqui é positivo. Né? Ótimo. Então quando o y é menor do que esse camarada aqui, ele vai ter que ser maior do que esse outro. Isso claramente dá ruim, por quê? Esse y, se você tomar suficientemente, né, vamos dizer, vamos fixar um valor de x qualquer, para ficar mais claro. Fixar o x igual a 2/3, por exemplo, porque ele está entre 1 meio e 1, certo? Eu estou dizendo que todo valor que é menor do que isso é maior do que o que está aqui, né?
y menor do que 1 menos f de 2/3 sobre 2/3 implica que o y é maior do que 2 menos 3 meios, né? Igual a meio, certo? Bom, é claro que para y maior do que meio, perdão, para y menor do que meio, isso aqui é absurdo, né? Então o que a gente acabou de provar? Que o f de y é igual a y para todo y menor do que ou igual a meio. Certo? Bom, o meio aí é uma coisa arbitrária, certo? Ele poderia ser qualquer valor de 2 menos 1 sobre x. Certo? Então é isso. No fundo, o que você provou é o seguinte, que existe um certo m positivo, que pode ser o meio, pode ser qualquer outra coisa que você usou para substituir ali, tal que o f de y é igual a y para todos os y dentro desse intervalo de 0 a m, né? Então, isso já é quase o problema todo, porque você provou que existem infinitos pontos fixos para isso, e todos os que estão suficientemente próximos de 0 são pontos fixos. E aí, tem que pensar o que eu faço para terminar aqui. Tá. Mas é mais ou menos aquele argumento. Você faz o x igual a m na equação inicial, ou x menor do que igual a m. É que essa parte eu não fiz rascunho, né? Bom, e aí, para encerrar, né, porque você já está na cara do gol, você usa exatamente que f de y igual a y para todo y no intervalo fechado de 0 a m, né? E se você jogar pxy de novo com o y, acho que é melhor o x, né? Se você jogar com o x menor do que ou igual a m, você vai poder fazer f de x igual a x várias vezes, né? Então, como você tem fxy mais fx igual a f de fx fy mais x, e você sabe que o x é ponto fixo, né? O fx é igual a x, então você sabe que f de, aqui vai ficar x, esse x fatório, x vezes o y mais 1, né? O f de x virou x. Isso aqui é igual a f de x que multiplica o f de y mais o próprio x. Bom, e agora, se você tirar, se você supuser que esse y é pequenininho, esse f de y também vai virar y. Então vamos colocar aqui no início x menor ou igual a m e y menor do que ou igual a m, tá bom? E aí eu posso fazer de novo, f de x vezes o y mais 1 é igual ao f de xy mais x, certo? Então, acho que termina como? Se eu fizer o y menor do que 1, acho que o x está de 1 a m, então esse cara também fica fixo, aí esse cara fica fixo, para qualquer y menor do que 1 dá certo. Então se serve para o m, serve para o 2m e morreu. Tá. Tudo bem, então é isso. Aí agora, um possível argumento final é supor, né, que além dessas condições aqui, de o x e y serem no máximo m, você ainda tem que o x é menor do, perdão, que o y, né, é menor do que 1. Por quê? Porque aí você vai ver que o f de xy, né, o xy vai ser menor do que x, certo? Portanto, isso aqui também é ponto fixo, certo? E aí esse f de xy vai virar xy, e o nosso f de x que multiplica y mais 1, né? Talvez eu quisesse pôr menor ou igual a 1 aqui, dá no mesmo. Vai ser igual a xy mais x, ou seja, isso aqui também é ponto fixo, certo? Só que x vezes y mais 1, né? Isso aqui varia no intervalo de x aberto, né? Até 2x fechado, certo? Porque o y é maior que 0 e menor do que ou igual a 1, certo? Então eu descobri que do intervalo de x a 2x todo mundo é ponto fixo, certo? Eu estava supondo só que o x é menor do que ou igual a m. Portanto, o que a gente realmente fez com esse argumento todo? Que se os pontos de
0m são fixos. Né? Também são fixos os pontos que pertencem ao intervalo de 0 a 2m, né? Então, isso prova exatamente que você tem um m, quer dizer, você tem um supremo dos m's que cumpre essa propriedade aqui ilimitado, né? Porque se tem o cara, tem o dobro do cara, então isso prova que toda a reta real é de pontos fixos, né? Vale esse mesmo argumento aqui. Então pronto, fx igual a x para todo x real positivo. Certo? Mesmo com as dicas que o Vitor me deu, eu sofri para terminar, né, algo que parecesse uma solução. E aí eu encontrei o Vitor e comentei com ele, cara, Vitor, eu tenho que fazer um vídeo sobre a solução do seu problema. Tudo bem, eu acho que eu entendi como resolver o problema já. Mas agora ainda tem que pensar como explicar para fazer o vídeo e tal. E aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu falei, cara, por que a gente não grava junto? E o gravar junto acabou sendo o que vocês viram aí. Ele apresentando a solução, que ele até já melhorou, né, com argumentos excelentes. E é um problema difícil, a gente tem uma solução no MathLinks aparentemente correta e mais simples, mais elegante, né? Sim. Que a gente tinha ideia também de apresentar para vocês, mas o Vitor está com compromisso agora. Tem que correr. Isso. E eu... Enfim, bom, vocês me digam, talvez valha a pena fazer um comentário sobre essa outra solução também. De qualquer forma, vocês verem quem criou o problema, resolveu o problema e comentar o que passou na cabeça dele, eu acho que é muito valioso. E por isso eu agradeço demais a presença do Vitor aqui, meu aluno querido. Nice. Cara, Eu agradeço valeu pelo demais. convite. Ótimo. Valeu, gente. Por hoje é isso. Tchau. Pô, muito bom. Show. Show. Aí correu. Deu. Tá legal, tá legal. O que eu achei foi assim, chama isso aqui de U, sei lá. Porque como esse Y tem muita liberdade, você gostaria de gravar isso que eu tô fazendo só pra fazer um making off, né? Exatamente. Tá. Bom, é o seguinte, tem a escolha do domínio, né? Que você escolhe que domínio e imagem são os reais positivos, então acaba que você não pode substituir por zero, certo? E isso elimina muitas possibilidades de substituições óbvias, digamos, que todo mundo que começa uma equação já bota o zero em algum lugar, enfim, né? E acaba que isso elimina mais possibilidades de ideias comuns do que só o f0 igual a zero, né? Por exemplo, elimina essa possibilidade de você comparar o p de xy com o p de yx, né? Quer dizer, fazer a mesma equação trocando xy de lugar. Porque isso dá que f é injetora, né? Se você comparar o f de fx e f de y trocando x com y, você ganha que f é injetora, por quê? Você supõe fx igual a fy. Você ganha x igual a y, né? Só que acaba que f injetora não me ajudou muito, pelo menos eu até agora não vi uma solução que tem a ver com usar que f é injetora, né? Enfim. E aí acho que a grande sacada que me fez permanecer nesse problema, assim, porque eu percebo que quando você inventa uma questão, você não sabe muito bem Você não sabe se vai funcionar. se vai funcionar ou não, se tem uma solução que seja alguma solução além da identidade ou não, enfim. Você tende a querer desistir porque se você não enxerga muita coisa, se o que é óbvio não está adiantando, né? Você às vezes pode querer não fazer mais nada, enfim. E aí a grande coisa foi chamar esse cara aqui de U, né? Porque o que acontece? Sei lá, chamar de Z, de qualquer coisa. Sim. Porque o que acontece? Esse termo que está dentro do F, o Y está totalmente livre em relação a X, né? Então, Verdade. esse XY mais F de X pode ser visto simplesmente como qualquer coisa maior do que F de X. Certo? Então, quando você faz essa substituição, né? XY mais F de X, né? Que vai acontecer exatamente quando o y for u menos fx sobre x, né? Se você isolar o y. E claro, você só pode aplicar se o u for maior do que f de x, né? O que você ganha fazendo
P de xy nesse caso é que o f de u é igual a f de fx vezes f de y, que é esse negócio todo, né? A u menos fx sobre x mais x. E aí a gente ganha a oportunidade de eliminar esse termo super bruto daqui pelo fato de estar nos reais positivos, né? Só porque eu estou nos reais positivos eu posso dizer que isso é maior que x, né? Fu maior do que x. Bom, então retomando o raciocínio, isso soou muito como um trocadilho. E como eu gosto de trocadilhos, eu gostei dessa ideia em particular. Né? Porque, assim, a gente saiu de u maior do que f de x e chegou que o f de u é maior do que x, né? O maior do que f de x, então f de u maior que x. Soou tão bem que eu falei, a única coisa que eu posso fazer de coerente aqui agora é trocar u por x. Então, se o x é maior do que f de x, isso quer dizer que o f do x é maior do que x. E aí, vitória, né? Vitória, quer dizer que isso é uma contradição, né? Se o f de x era menor do que o x, então ele não pode ser maior do que o x. Puxa vida. Né? Isso foi muito rápido, né? Assim, é um argumento muito rápido, né? E foi o que me fez permanecer tentando nessa questão, porque a partir dele você consegue eliminar esse termo super feioso que tem aqui e começar a fazer umas substituições que tem umas ideias um pouco mais óbvias e alcançáveis. Óbvias não, mas alcançáveis, né? Enfim, isso foi o começo de todas as soluções que eu vi até agora. Aí eu quero provar, obviamente, que ele tem que ser igual a x, né? Porque é o que a gente espera. Que seja A gente espera isso. igual a identidade. Do onde eu tô aparecendo ali, não? Já tá conjugado. Continua gravando. Né? Sim, tô É gravando. mesmo. É rascunho isso. E aí, para isso acontecer, claro, o x é real positivo, o fy também, então isso aqui vai ter que ser um real positivo. Certo? Então, como esse cara aqui vai ter que ser um real positivo, o que eu vou adquirir é o seguinte, a nossa segunda propriedade, né, que eu vou chamar assim. Que se o x é menor do que 1, o que eu acabei de provar é que o f de x é menor do que 1. Beleza. Isso é bom por quê? Porque se você queria provar que o f de x é igual a x, e você está achando que a possibilidade disso não acontecer é que o f de x escape um pouco à frente de x, né? Isso aqui está meio que prendendo por cima o seu f, né? Perfeito. Então, ele já estava preso por baixo, agora ele ficou preso em cima. E aí, isso aqui te dá uma possibilidade de fazer uma outra coisa criativa que você ainda não podia fazer, porque se você só tinha estimativa por baixo, agora você tem uma por cima. Então você pode pegar o lado de cá e tirar de dentro do f também, né? E é isso aí que eu vou fazer. Eu vou pegar esse pedaço aqui, né? E vou trocar, né? Vou tirar o que está dentro, porque supondo que isso aqui, né? Se for menor do que 1, né? Se esse pedaço aqui for menor do que 1, eu posso falar que isso aqui é maior do que... Não, ao contrário. Posso falar que o 1 é menor do que... Se isso aí é menor. Se o que é menor do que 1, eu posso falar o que f dele o f é dele menor é do que menor que 1. um. Então, O outro lado é menor. então o lado direito é menor do que 1. Então o lado direito isso que você menor vai do querer que 1. fazer, É isso que eu é quero isso. fazer, né? Eu estou imaginando que seja isso. É isso. Então deixa eu escrever de outra maneira. É por isso que tem que ter um ensaio antes. É bom, é bom. Certo? Então, se esse xy mais f de x for menor do que 1, eu vou conseguir o quê? 1 menor do que esse lado esquerdo. Né? Um menor, você falou? Não, Um maior. certo. Um maior do que? Você falou, mas escreveu certo. Você falou errado, não falou certo. Mas escreveu certo, tá ótimo. Então, isso aqui era maior do que ou igual a fx fy mais x. Eu acho que eu vou ainda querer usar mais uma estimativa para cá para libertar esse y, né? Isso aqui é maior do que ou igual a f de x que multiplica o y mais x. Tá bom.
Daí, o que isso nos dá de bom? Que o 1 é maior do que o y vezes o f de x mais x, né? Ou seja, o y é menor do que 1 menos x sobre f de x, tá? O que isso quer dizer? Eu estava supondo que esse pedaço era menor do que 1 e eu cheguei à conclusão de que o y é menor do que esse outro pedaço aqui, certo? Agora, tá, mas aí por que isso é bom? Se esse camarada aqui fosse menor do que o de cá, né, existiria um y tal que isso aqui eu vou me enrolar para falar isso aqui. Eu te ajudo. Tá. Existiria um y que está entre os dois, né, que pegar- está maior do que esse e menor do que o de cá, né? E aí eu faria a conta. É bom você se enrolar, que aí eu tenho alguma coisa pra fazer no Certo. vídeo. Desenhar reto. Sim. Mas não precisa fazer o desenho não, deixa que eu faço. Tá bom. Você se enrola, aí eu entro no vídeo e Isso. falo, "Bom, olha aqui o desenho. Que aí pelo menos eu faço Você alguma pode coisa. entrar com uma cambalhota. Boa. Não, sério, eu vou me enrolar de propósito aqui, tá? Tá bom, beleza. Eu vou me enrolar de surubata. Do nada não te É uma boa ideia, é uma Você boa se ideia. enrolou de verdade. O fato é, São 4,25. o fato é que se você realmente tem esse limite das 5, É melhor. é melhor a gente começar. Tá, Depois aí a eu gente só- vê qual é a bodega que vai dar. Tá bom.